Olá, galera, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos, né? Agora para darmos continuidade ao nosso conteúdo, né? Nas aulas passadas nós vimos como resolver equações de segundo grau incompletas, né? Que são aquelas que têm ou B ou C ou até mesmo os dois iguais a zero. Lembrando que o A não pode ser zero, porque senão ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns métodos para resolução de equação de segundo grau completa, ou seja, aquela que tem A, B e C todos diferentes de zero. Então pega a apostila de vocês e bora lá. Na página 83, então abra a apostila de vocês nessa página e vamos entender algumas maneiras, algumas estratégias que nós podemos utilizar para poder fazer a resolução. Então, uma delas aqui, né, ele fala aqui que nós já aprendemos a resolver incompletas e agora nós vamos aprender a fazer as completas onde nós temos o A, B e C, todos, né, cada um deles diferente de zero. Ele sugere aqui inicialmente um método proposto pelo Al-Khwarizmi, que é o método de completar quadrados. Então vamos entender melhor aqui. Eu tenho um quadradão azul que tem um lado igual a A, o outro lado igual a A, consequentemente a área azul é A ao quadrado. Eu tenho dois retângulos iguais, que são os retângulos amarelos, cujo um lado deles vale B, né, no caso aqui, e o outro vale A. Consequentemente, a área desse retângulo, que é base vezes altura, vai ser AB. Esse outro aqui também é AB, porque um lado é B, o outro lado é A. Então, as áreas desses dois retângulos amarelos são iguais. E para fechar, eu tenho outro quadradinho aqui, que é o quadradinho de lado B. Então, ó, o lado de cima mede B, que é igual a esse lado aqui, e o lado de cá mede também B, ó, que é essa medida aqui. Portanto, a área do quadrado verde é B vezes B, que daria B ao quadrado. Na prática, se eu quiser saber a área total, eu vou somando, ó, A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado, eu teria a área total desse polígono. Na página seguinte, nós temos algumas questões para resolver. Mas eu preferi imprimir, porque para ir voltar na apostila para a gente vai ficar ruim, né? Então vocês podem, por exemplo, dar pause nessa parte aqui, virar a folha e podem até comparar, que talvez seja melhor. Mas eu tenho aqui algumas perguntas para responder. Ó. Primeiro, que expressão representa a área do quadrado azul? Então você vai até a área do quadrado azul, vê qual é a expressão que representa e complementa aqui. Qual representa a área de um dos retângulos amarelos? Então você vai olhar na figura, vem aqui e completa. Qual representa a área do quadrado verde? Então, só você olhar para o desenho, ver qual que é a expressão que representa cada uma dessas áreas, a área azul, né, o quadradão azul, os retângulos amarelos ou o quadradinho verde, que são esses aqui, e vem aqui e completa seus valores. É possível expressar a área do quadrado maior com a expressão a mais b ao quadrado? Será que eu consigo expressar como um quadradão todo, essa área de todo esse quadrado aqui, ó, como sendo a mais b ao quadrado? Pensa, para calcular a área de um quadrado, eu tenho que multiplicar um lado pelo outro. Então, quanto que mede um dos lados aqui? Mede A mais B. E o outro lado? A mais B. Lógico, se é um quadrado, então os dois lados são iguais. E os dois lados são A mais B. Na prática, então, eu posso representar isso como sendo A mais B ao quadrado, como ele sugeriu no enunciado? Então, vocês respondam aí, né, para dar continuidade na matéria, tá? Então, na sequência, vou virar a página que nós temos, né, algumas explicações e alguns outros métodos que nós podemos utilizar. Então, vamos lá. Aqui nós temos alguns passos que nós podemos seguir. Tá? O primeiro aqui, ó. Considere as equações. Então, eu vou usar esse método, né, do tal do Al-Khwarizmi aí para resolver equações de segundo grau completas. Outras. Primeiro caso aqui, ó, x quadrado mais 8x mais 12, isso vai ser igual a zero. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para poder resolver essa pelo método que ele sugeriu, né, dos quadrados,
nós vamos isolar o termo independente. Então, vamos deixar de um lado todos os termos que tem x e vou jogar para o outro lado o termo independente, que é o c. Então, ficou x² mais 8x, e o 12 que estava somando do lado esquerdo, nós passamos ele para o lado direito com o sinal trocado, ou seja, ele passou subtraindo. Agora, nós vamos representar o termo x² por um quadrado de lado x. Então, esse termo aqui, ó, ele na verdade era um quadrado, ele é um quadrado, e cada lado dele mede x, a ponto de x vezes x fechar uma área equivalente a x². Então, tem a área azul, no qual os dois lados medem x, a ponto da área ser igual a x². Agora, nós vamos completar a figura para obter um quadrado perfeito, né? O valor 8x poderá ser representado por dois retângulos. Então, esses retângulos amarelos, eles correspondem, né, a esse 8x, de tal forma que se eu somar esse com esse, tem que dar 8x. Como eles são dois retângulos iguais, e no total tem que dar 8x, metade para cada um. Então, 4x para um e 4x para outro. Então, esse retângulo aqui amarelo, desse lado, ele tem área equivalente a 4x, e esse daqui também tem área equivalente a 4x, uma vez que precisa os dois juntos fechar aqui 8x. Para completar a figura, então, falta um quadradinho de lado 4. Esse lado aqui é igual aqui, e esse lado aqui é igual aqui. Deu 16. Na sequência, então, temos um quadrado de lado x mais 4. Né? Por quê? Vamos olhar aqui rapidão. Este lado aqui é x mais 4 e este lado aqui também é x mais 4. Então, um quadrado maior, cujo lado total vale x mais 4. Se você aplicar o trinômio quadrado perfeito a isso, ou seja, elevar isso ao quadrado, porque nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, se você fizer x mais 4, que é um dos lados desse quadrado, e multiplicar pelo outro para obter a área, nós teremos um valor de x² mais 8x mais 16. Vixe, mas não é exatamente o que estava pedindo, porque o que nós queríamos lá era x² mais 8x menos 12, não era 16. Então, o que a gente faz agora? Nós vamos adicionando 16 aos dois termos dessa equação. Então, para que possa igualar, eu vou adicionar 16 tanto ao lado esquerdo da equação, para simular isso daqui, quanto ao lado direito. Lembra que por ser uma equação, se eu faço algo do lado esquerdo, eu obrigatoriamente tenho que fazer do lado direito, para que eu mantenha esse equilíbrio e essa igualdade. Então, se eu somei 16 de um lado, eu posso somar do outro sem alterar a resposta que nós deveríamos ter. Então, sobrou o seguinte, ó. Aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito, cuja origem é exatamente x mais 4 vezes x mais 4, ou seja, x mais 4 elevado ao quadrado, que está aqui. E aqui, menos 12 mais 16 é exatamente igual a 4. X mais 4 ao quadrado vai ser igual a 4. Esse quadradinho vai passar com mais ou menos a raiz quadrada do 4 para o outro lado. A gente resolve, né? O x mais 4 vai ser igual a mais ou menos 2. Eu tenho duas respostas possíveis, uma utilizando o sinal positivo, que está aqui, a outra utilizando o sinal negativo, que está aqui. Então, x mais 4 pode ser igual a mais 2, ou x mais 4 pode ser igual a menos 2. Lembra que numa equação do segundo grau, eu posso ter até duas respostas possíveis, duas raízes. O que aconteceu aqui, ó? Uma das raízes é menos 2, ou o que quer dizer que se eu colocar o menos 2 no lugar do x, vai manter a igualdade entre os dois lados, ou o x é igual a menos 6. Isso quer dizer que se eu colocar o menos 6 no lugar do x, vai manter a igualdade dos dois lados.
Resumindo, a solução dessa equação é menos 6 e menos 2. Então, se eu pegar essa equação aqui, ó, que era a equação original, x² mais 8x mais 12, e eu colocar aqui nessa equação menos 2 ou menos 6, eu vou conseguir manter a igualdade. Então, essa é uma das maneiras de resolver uma equação de segundo grau completa, que é o método dos quadrados perfeitos, proposto aí por Walker-Khwarizmi, tá? Então, não é a única maneira, mas é a primeira maneira que o nosso livro nos sugere. Esse método da soma dos quadrados, né, os quadrados perfeitos, ele só é interessante, né, fácil de ser aplicado, quando o B tem o mesmo sinal do A, ou seja, né, principalmente quando os dois são positivos, igual nós aplicamos agora. A questão é, quando nós temos o B negativo, como é o segundo exemplo aqui, x² é positivo, né, o A é mais 1, o B ele é negativo, ele é menos 4. Então isso já complica um pouco, né, esse método do algarismo, e eu sinceramente, né, não recomendo, tá? Ele funciona, obviamente ele funciona, mas ele acaba, ao invés de facilitar para vocês, ao invés de deixar a resolução mais simples, que é o que nós estamos buscando na matemática, né, formas mais aplicadas de resolução, eu prefiro já partir para a próxima maneira de resolução, o método sugerido por Bhaskara, que é considerar então a equação, ó, x² mais 8x mais 12, que é exatamente a mesma que nós utilizamos agora para resolver pelo método do algarismo, certo? Utilizando a forma dos quadrados perfeitos. Mas agora nós vamos utilizar um outro método. O matemático hindu Bhaskara, no entanto, apresentou um processo algébrico que não necessitava da interpretação geométrica para a resolução de equações de segundo grau. O que ele fez? Ele foi o primeiro a apresentar um método puramente algébrico que permite resolver qualquer equação ao generalizar o método de completar quadrados, obtendo uma fórmula para resolver as equações de segundo grau. Então, na verdade, o que ele fez foi todo o método passo a passo que nós fizemos agora para completar quadrados aqui e ali, ele fez isso na forma de uma equação geral. Que quando eu coloco os coeficientes nela, ele permite que eu chegue até essas soluções. Ele sugere aqui, vamos analisar uma das equações para tentar entender como que funciona. Então, ao considerar essa equação, lembrando que uma equação de segundo grau, né, da forma geral ou reduzida, é A que multiplica x² mais B que multiplica x mais o C, e isso vai ser igual a zero. Lembrando que como nós estamos falando de equação de segundo grau completa, tanto A quanto B quanto C, né, deve ser diferente de zero. Subtraímos C de ambos os lados da equação. Na prática, é você jogar o C para o outro lado com o sinal trocado, que foi o que a gente acabou de fazer no método do completar os quadrados. Aí nós vamos multiplicar os dois membros por 4A. Tá? Esse é o método utilizado por Bhaskara. Depois que ele multiplicou os dois lados por 4A, lembrando que quando eu faço com um lado, eu obrigatoriamente tenho que fazer com o outro para manter essa igualdade em equilíbrio, ele também adicionou b² aos dois lados. Então, multiplicou a 4A, no caso aqui ele aplicou a distributiva, então 4A multiplicou aqui a todos os termos, obtendo isso. Depois que ele multiplicou por 4A, ele adicionou b² aos dois lados também. Lembrando que quando eu faço isso com um dos lados, obrigatoriamente eu tenho que fazer com o outro lado. Agora, ele fatorou o primeiro membro. Como assim fatorou? É que aqui nós temos um quadrado perfeito. É um trinômio quadrado perfeito. Ele fatorou, tirando a raiz do primeiro aqui e a raiz do último, e elevando o resultado ao quadrado. E do lado de cá ele não mexeu. Continuou sendo ali b² menos 4 vezes a vezes c. Ele vai extrair, então, a raiz quadrada. Então, aquele quadradinho que estava aqui elevando essa expressão passou para o outro lado, na forma de mais ou menos a raiz quadrada, né, do que estava do lado de cá. E esse b que estava aqui somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, ficou aqui menos b. E o 2A que estava multiplicando x, ele passa dividindo.
Então ele isolou o x, ó. Então se eu quero calcular o x, é isso que eu tenho que fazer. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Tá? Essa é a equação chamada de equação de Bhaskara. Ela está completa nesse caso aqui. Nós não vamos sempre ter que fazer essa forma, essa generalização para chegar em Bhaskara. Nós vamos utilizá-la a partir do ponto que já fizemos agora, da formulação correta. A partir desse ponto onde já fala que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Primeira fala aqui, ó, a expressão b ao quadrado menos 4ac, que é a expressão que está aqui, ó, dentro da raiz quadrada, ela é chamada de discriminante, né? E nós podemos representá-la na forma de um triângulo, que é uma letra grega, a letra delta. Por que isso? Porque ela está acompanhada do mais ou menos. Então, é ela que vai dizer o quanto que uma das raízes vai estar diferente da outra. Como vai somar isso ou vai subtrair isso, ela que vai dar essa diferença. Estava aqui juntinhos, né? Aí eu somei e subtraí. Então ela vai dar o que nós chamamos de discriminante. Qual é a diferença entre as duas raízes? Elas podem ser iguais, elas podem ser diferentes, e o próprio delta também vai dizer se vai ou não existir raiz, inclusive. No lugar aqui do discriminante, que estava dentro da raiz, nós vamos utilizar o delta. Dentro da raiz, esse delta, certo? Uma coisa importante, ó, eu tenho a possibilidade de extrair duas raízes. Uma delas eu vou utilizar o sinal positivo, a outra eu vou utilizar o sinal negativo. Não tem como você ao mesmo tempo somar e subtrair. Até porque se você somar a mesma coisa que você subtrai, é a mesma coisa que somar ou subtrair zero. Então, você primeiro soma e gera uma raiz, e depois subtrai e gera outra raiz, podendo ter assim, então, até duas raízes reais diferentes. Aqui eu tenho ó, x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a zero, onde a, que é quem multiplica x quadrado, é igual a 1, b, que é quem multiplica x, é igual a 8, e o termo independente é igual a 12. E então, isso aqui eu já vou aplicar na forma direta. Eu vou pegar a minha equação de Bhaskara e vou aplicar esses coeficientes diretamente a essa equação. Nós temos aqui então a equação que nós vamos resolver pelo método de Bhaskara, que é x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a zero. E aqui está a equação de Bhaskara compartimentalizada. Somente o delta, lembra que o delta equivale a b ao quadrado menos 4ac, e esse delta está incluso na equação completa de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada, né, dele, do delta, tudo isso dividido por 2a. Primeira coisa que a gente já fez foi coletar os valores dos coeficientes. A, que vale 1, B, que vale 8 e C, que vale 12. Porque agora é exatamente isso que eu vou jogar no interior das minhas equações que formam Bhaskara. Primeiro eu vou calcular o delta. Delta vai ser igual a, copiar a equação inteira para a gente acostumar com ela. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta, então, vai ser igual a b ao quadrado. O b vale 8, então vai ficar 8 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a 12. Então, o nosso delta vai ser igual a 64, né, que é 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 12 dá 48. E 64 menos 48 é igual a 16. Então, o delta ele é exatamente igual a 16. Sabendo do delta, agora nós vamos fazer a outra parte, que é realmente calcular o valor das nossas raízes, do x.
e x é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vamos agora substituir cada um dos coeficientes. O x é igual a menos b, então menos. Quanto que vale o b? Vale 8, então menos 8, mais ou menos a raiz de delta. Quanto que vale o delta? Acabamos de calcular que vale 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O a vale 1. Então, colocamos aqui e chegamos a essa equação. Vamos fazer as operações que nós podemos fazer. Então, x é igual o menos 8, eu vou repetir por enquanto, porque agora eu vou retirar a raiz do 16. Então, fica mais ou menos. A raiz do 16 é 4. Então, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Para dar sequência a partir desse ponto, eu vou ter que resolver. Ou eu uso o sinal de mais, ou eu uso o sinal de menos. Nós vamos seguir aqui dois caminhos. Um utilizando o sinal de mais e outro caminho utilizando o sinal de menos. Aí nós vamos extrair, né, a nossa primeira e a segunda raiz. Então, primeiro eu vou usar o sinal de mais. Então, ficaria, ó, x é igual a menos 8 mais 4 dividido por 2. Então, x vai ser igual a menos 8 mais 4 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então, a nossa primeira raiz, eu vou considerar que ela vale menos 2. Deixamos aí quietinho. Vamos tentar obter agora a segunda raiz. A mesma coisa, ó, menos 8, mas agora eu vou usar o sinal de menos. Então, menos 4 dividido por 2. X vai ser igual, então, menos 8 com menos 4 dá menos 12. E menos 12 dividido por 2, o nosso segundo x, né, a segunda raiz, vai ser igual a menos 6. Então, nós também temos aqui duas raízes. Vou colocar ela no cantinho aqui. Então, a solução dessa equação é exatamente igual a menos 2 e menos 6. Exatamente as raízes que nós chegamos quando nós fizemos lá o método dos quadrados perfeitos. Então, essa daqui não é uma maneira que gere respostas diferentes. Já falei isso para vocês várias vezes. Nós estamos usando diferentes técnicas, diferentes estratégias para uma resolução, mas a resposta final ela é a mesma, tá? E essa forma aqui do Bhaskara é uma forma geral. Ela serve inclusive para poder resolver as equações incompletas. Você pode aplicar essa equação lembrando lá que quando é uma equação incompleta, ou B ou C vai ser igual a zero. Você joga na Bhaskara com B ou C igual a zero e você vai chegar às respostas. E essas respostas, né, serão iguais se você resolver da forma incompleta lá. Bhaskara explica mais um motivo pelo qual A não pode ser zero. Porque se o A for zero, você vai dividir por 2 vezes zero, que é zero. E matematicamente falando, não há, né, uma definição é dividir por zero. Tá bom? Então, o A realmente não pode ser zero, apenas o B ou o C. Então, vamos treinar um pouquinho com relação a isso. Vamos treinar a aplicação dessa equação de Bhaskara. Mas antes disso, até aos pedaços, tá? Resolver delta, coletar os coeficientes novamente. Então, na página seguinte, na página 89, nós temos esses exemplos aqui. Então, complete o quadro com o que se pede. Tem aqui a equação, tem ali, né, pedindo redução de termos semelhantes, ou seja, deixar essa equação na forma reduzida, é o que está se pedindo aqui na primeira coluna. Na segunda coluna aqui, né, em branco, os coeficientes, ou seja, quanto que vale A, quanto que vale B e quanto que vale C. E na última aqui é apenas o cálculo do discriminante, ou seja,
você aplicar a equação do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, ele até deixa indicado para a gente aqui, e escrever quanto é que ela vale. Então, eu vou resolver uma com vocês aqui e vou deixar a outra para que vocês façam, pratiquem um pouco aí, tá bom? Vamos lá. Ó. Primeira redução dos termos semelhantes. Vou passar todo mundo para o mesmo lado e igualar a zero. Então, o 28 que está aqui do lado direito, ó, eu vou passá-lo para o outro lado somando. Então, vai passar para cá como sendo mais 28. Então, x quadrado não tem ninguém semelhante a ele. Eu apenas vou repetir. O 10x negativo também não tem ninguém semelhante. Eu vou apenas repetir. Mas o 28 e o menos 4 correspondem, né? Fazem parte do termo independente. Então, eu junto os dois. 28 menos 4 vai dar 24. Então, mais 24, isso vai ser igual a zero. Deixando a forma reduzida, eu consigo coletar quais são os três coeficientes. A vale 1, B vale menos 10 e C vale 24. Agora, sabendo dos coeficientes corretamente, eu vou aplicar a fórmula do discriminante. Ele até usa um xzinho aqui, mas vamos acostumar realmente a usar o delta, que é esse triângulo que representa aí o nosso discriminante. Vai ser igual a b ao quadrado. Então, b vale menos 10. Eu vou colocar aqui, então, ó, como ele é um valor negativo, coloca sempre entre parênteses, tá bom? Então, b vai estar elevado ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 1, vezes o c, que vale 24. Então, continuando, delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado, é menos 10 vezes menos 10, que é 100 positivo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 24 dá 96 negativo. Então, nosso delta vai ser igual a 100 menos 96, que equivale a 4. Então, essa é a solução da primeira linha. Obviamente, eu quero que vocês complementem, né, a questão, a segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta linha, seguindo esse modelo que eu expliquei aqui agora. Tá? E logo na parte de baixo, reduza as equações de segundo grau e a seguir aplique a fórmula resolutiva. Então, é a mesma coisa que nós aplicamos agora. Você vai colocar isso na forma reduzida, né, colocar todo mundo para o mesmo lado, juntar os semelhantes, para você poder coletar quanto que vale A, quanto que vale B e quanto que vale C. E vai aplicar primeiro a equação de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, primeira parte do delta, que fala que delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E depois que você descobriu o delta, você vai aplicar a fórmula do Bhaskara, que fala que o x, perceba que nesse caso aqui não é x, é o y, mas é o y que é variável, não muda, tá? Porque Bhaskara, que fala que vai dar menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, ele pode ser igual à variável que você está utilizando. Pode ser igual a x, a y, a z, a k, a b, a variável que você usa. Então, aqui no caso da letra A, a variável é o y. E no caso aqui da letra B, por mais estranho que pareça, que a gente usa isso para os coeficientes, a nossa variável é o a, tá? Então, não confunda. Temos o coeficiente a, que nesse caso aqui, depois vocês resumirem isso, juntarem, reduzirem, vai dar 1. E nós temos a variável, que é essa que está elevada ao quadrado, essa que está aqui multiplicando, né, elevada a 1, que é igual a essa que está elevada a 1 e essa elevada ao quadrado. Então, depois que você calculou o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, você vai calcular o valor da variável a, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vá com calma, vá fazendo aí, né? E depois, né, nós vamos ter espaço aí para tirar dúvidas e resolver ela tranquilamente, tá bom?
Então, valeu, galera. A aula de hoje é isso. Essas atividades, né, dessa página 96, desculpa, 89, e logo no comecinho da matéria que a gente respondeu, estão lá no Classroom, também estão no portal da escola, né, mas de preferência enviem pelo Classroom, tá bom? Para que eu possa, né, lançar como tarefa feita. Então, nós temos aí um tempinho maior ainda, cerca de torno de uma semana, mas não deixem de fazer. E durante a semana nós vamos tirando as dúvidas aí para realmente ver o quanto que isso é fácil, é tranquilo. Basta realmente que nós queiramos praticar, né, aprendendo com acertos e erros e vai dar certo. Beleza, galera? Então até a próxima. Fiquem com Deus. Forte abraço.